Por muito tempo, parecia que Dragon Ball Super tinha chegado no limite. Depois do Torneio do Poder, a sensação era quase unânime entre os fãs. Não dava mais pra escalar. O anime tinha mostrado deuses da destruição, anjos, universos inteiros colidindo, níveis de poder que beiravam o absoluto. Era difícil imaginar algo que realmente superasse aquilo sem virar exagero. A pergunta era simples: o que vem depois de um torneio entre universos? Para muita gente, a resposta era nenhuma. Dragon Ball tinha fechado seu ciclo ali. O Torneio do Poder parecia um ponto final épico, um encerramento digno. Mas enquanto essa sensação se espalhava, algo diferente acontecia longe dos holofotes do anime. O mangá de Dragon Ball Super continuou, sem alarde, sem grandes anúncios, seguindo quase em silêncio. E foi exatamente nesse silêncio que nasceu uma das histórias mais ousadas que Dragon Ball já contou. Uma saga que não tenta escalar poder de forma óbvia. Uma saga que não começa com gritos, explosões gigantescas ou novas transformações brilhantes. Ela começa com um aviso, um alerta antigo, algo que deveria ter permanecido preso, algo tão perigoso que até os próprios deuses preferiram esquecer que existia. Esse algo é Moro. Diferente de praticamente todos os vilões clássicos de Dragon Ball, Moro não entra em cena querendo provar que é o mais forte. Ele não desafia, não provoca, não se apresenta como alguém que precisa vencer para ser reconhecido. Moro simplesmente existe, e isso já é suficiente. O poder dele não funciona como estamos acostumados. Não é sobre força bruta, velocidade absurda ou técnicas destrutivas gigantescas. Moro vence de uma forma muito mais cruel, drenando energia. Planetas inteiros são sugados lentamente. A vida vai desaparecendo sem resistência, sem explosão final, sem chance de contra-ataque. Quanto mais os inimigos tentam lutar, mais fracos eles ficam. Pela primeira vez em Dragon Ball, atacar não é necessariamente coragem. Pode ser exatamente o erro que o vilão espera. E isso muda completamente as regras do jogo. A partir desse ponto, a saga assume um clima muito mais pesado do que o normal. Não existe aquela sensação confortável de que alguém vai aparecer no último segundo e resolver tudo com um golpe mais forte. Existe urgência, existe desgaste, existe a percepção constante de que uma decisão errada pode custar tudo. Não é apenas uma luta em jogo, é o equilíbrio inteiro do universo. Goku, claro, entra em ação, como sempre. Ele é o centro da história, o símbolo da esperança. Mas dessa vez, algo é diferente desde o início. As estratégias antigas não funcionam, a força bruta não resolve, o ritmo da batalha não favorece quem ataca sem pensar. Goku falha, mais de uma vez. E essas falhas não são tratadas como simples obstáculos momentâneos. Elas deixam claro que essa não é uma saga sobre superar limites de poder como tantas outras. É uma saga sobre entender o tipo de ameaça que está à frente, sobre reconhecer que nem todo inimigo pode ser vencido do mesmo jeito. Enquanto Goku tenta se adaptar, Vegeta segue por um caminho completamente diferente. E é aqui que muita gente considera que a saga Moro entrega alguns dos melhores momentos do personagem em toda a era Dragon Ball Super. Sem competir diretamente com Goku, sem gritar, sem tentar provar nada, Vegeta entende algo que poucos vilões o obrigaram a encarar antes. Para vencer Moro, não basta ser mais forte, é preciso evoluir como guerreiro e como indivíduo. O caminho que ele escolhe exige controle, humildade e responsabilidade. Não é uma transformação chamativa, não é algo feito para vender brinquedo, mas é uma das evoluções mais significativas que Vegeta já teve. Um crescimento que conversa diretamente com sua história, seus erros passados e seu papel no universo. Enquanto isso, o perigo só aumenta. Moro não é um vilão estático. Ele aprende, ele observa, ele se adapta. Cada erro cometido contra ele o torna mais perigoso. Cada minuto que passa aproxima o universo do colapso. A sensação constante é de corrida contra o tempo. Dragon Ball raramente trabalhou tensão dessa forma. Aqui não são lutas isoladas que começam e terminam rapidamente. É um problema que se espalha, que contamina, que pressiona todos os lados ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que tanta gente acredita que essa saga tem tudo para explodir quando chegar no anime. Imagina essa história com animação moderna, com uma trilha sonora mais sombria, com direção focada em tensão, silêncio e urgência. Um vilão fora do padrão, lutas menos previsíveis, consequências reais. Se for bem adaptada, a saga Moro tem potencial para mudar completamente a percepção do que Dragon Ball Super pode ser. Não é só mais uma tarefa a ser superada.
equilibrada. É uma história que testa decisões, cobra erros e não oferece vitórias confortáveis. E aí surge a pergunta inevitável: o anime vai fazer justiça a tudo isso ou vai suavizar demais? Porque se acertarem o tom, a saga Moro não vai ser só mais uma fase de Dragon Ball. Ela vai ser a saga que colocou todo mundo para comentar ao mesmo tempo. A saga que dividiu opiniões. A saga que reacendeu discussões. E é exatamente por isso que muita gente já chama essa história de a saga de Dragon Ball que vai quebrar a internet.